Olá, boa noite. Vamos então dar início. O meu nome é Nuno Ferreira e, em nome da Leo Farmacêuticos, quero desde já dar as boas-vindas a todos e agradecer a vossa presença neste nosso webinar, que em parceria com a Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão irá abordar o tema da intervenção farmacêutica na psoríase. Teremos o prazer de ter connosco hoje o Dr. Pedro Ponte, dermatologista, e a doutora Gabriela Plácido, farmacêutica. Desde já o nosso muito obrigado por terem aceito o convite para estar aqui connosco hoje. Antes de passar a palavra ao Dr. Pedro Ponte, eu não podia deixar de passar a oportunidade e quero agradecer e fazer um reconhecimento a todos os profissionais que todos os dias, diariamente, trabalham nas farmácias num contexto tão difícil quanto é aquele que nós temos vivido. Muito obrigado a todos, o nosso reconhecimento. Passo então a palavra ao Dr. Pedro Ponte. Muito obrigado. Muito boa noite. Eu vou falar de um tema que me é muito querido. Vou falar de dermatologia, vou falar de uma doença que é muito frequente, que eu sigo há já muito tempo e que é um gosto real pessoal. E vou falar para pessoas que gostam de ouvir falar sobre pele, que têm sempre imensas dúvidas de pele. Acho que é daquelas queixas que é mais frequente até, mesmo no atendimento ao balcão. E o que é certo é que, mais do que fazer diagnósticos ou medicar, o objetivo é estarmos ali todos, profissionais de saúde, a ajudar pessoas também, e é isso mesmo. Eu vou passar a minha experiência de ajudar estas pessoas com o que eles passam, com o que sofrem, com o que não sofrem, a forma como têm de viver com a doença, de tratar a doença, quais são os problemas que estão associados a ela, e vamos percorrer todo este processo ao longo dos próximos minutos. Espero que desfrutem, espero que vejam principalmente pele, vejam lesões, vejam aquilo que eu vos tenho para mostrar. Vocês vão ter dúvidas, certamente. Coloquem as dúvidas, têm canais próprios para o fazer. Eu vou procurar ao máximo tentar responder, mesmo se calhar durante a comunicação, se tiverem uma pergunta que seja importante, por favor coloquem. Eu, se puder, se estiver atento, eu tentarei responder. Senão também no fim da comunicação, no fim das palestras, falamos todos um pouco. Mas pronto, vamos a isto. Muito bem. Espero que estejam todos a ver. Eu vou falar então de psoríase. A psoríase é uma doença predominantemente inflamatória. Desculpem. É muito prevalente. Como sabem, afeta sobretudo a pele, como é óbvio, mas também as articulações. E é muito evidente quando o impacto que ela causa quando está a afetar quase toda a pele, como podem ver aqui neste exemplo, ok? Vocês percebem o impacto que a doença tem no dia-a-dia de uma pessoa com estas características, mas se pensarem que a doença pode não estar em todo o corpo e estar só numa localização mais impactante, podem imaginar qual é o compromisso de qualidade de vida que uma pessoa destas tem, nomeadamente se estiver no couro cabeludo, se estiver no couro cabeludo, ou estiver nas mãos, ou estiver na face, ou estiver onde quer que seja mais visível. Podem imaginar que viver com isto não é fácil. Eu, ao longo deste webinar, vou-vos falar de alguns aspectos clínicos, dos mecanismos da doença, vão ver casos clínicos, vão ver formas de tratar a doença, e depois vou falar dos tratamentos sistémicos de doença mais complicada, mais avançada, à medida que vamos percorrendo esses casos clínicos. Bom, quais são as características-chave da doença? As lesões de psoríase, nós vulgarmente designamos por placas, são placas. As placas são bem demarcadas, têm um bordo bem definido, têm uma escama prateada, uma escama brilhante, aderente à pele,
E quando nós vemos uma lesão e não temos bem a certeza de onde, se é mesmo a psoríase ou não, vamos à procura nas localizações típicas. E já sabemos que as localizações típicas são os cotovelos, os joelhos, ali a região lombar, a região interglútea, o couro cabeludo, mãos e pés. Okay? Estes são os sítios mais clássicos e é quase inevitável, sempre que eu tenho uma dúvida, ir à procura destes sítios. Agora, nós olhando apenas por uma lesão de psoríase, única, uma lesão, nem uma lesão de psoríase, quando vemos uma placa eritemato-descamativa, do que é que seja, às vezes não é fácil fazer o diagnóstico. Eu trouxe-vos aqui estes 4 exemplos, que são de doenças muito diferentes, e vocês conseguem imaginar, pelo menos aqui, dois destas fotografias são psoríase, está bem? Ali a primeira não parece muito, tem ali uma escama amarelada, não me parece muito, que a escama da psoríase é um bocadinho mais brilhante, um bocadinho mais prateada. Vem ali a número 2, que não tem sequer a escama, ou tem uma pouca escama, tem uma escama aqui pouco evidente, ok? E depois tem a 3 e a 4 com a escama mais significativa. E sim, ou a 3 ou a 4 seriam psoríase, contudo, é só uma delas, está bem? Mas também não é pouco importante dizer qual é que é, mas posso-vos dizer que os diagnósticos que aqui temos aqui uma infecção cutânea, temos uma infecção um bocadinho mais profunda, a infecção cutânea está aqui no primeiro, está bem? Temos uma inflamação um bocadinho mais profunda aqui no 2, uma inflamação diferente, no 3 temos mesmo a psoríase e no 4 temos um tipo de lúpus. Há vários tipos de lúpus, lúpus pode envolver todos os órgãos e sistemas, mas afeta também a pele e há muitos tipos de lúpus cutâneo, aquele era um deles. Nós classificamos a psoríase em diferentes tipos. A mais comum chamamos mesmo psoríase vulgar ou em placas, okay? Que é a mais comum de todas. É que certamente vocês já viram nos vossos utentes. Temos um outro tipo de psoríase, que é uma psoríase em gotas, que é a gotata, a palmoplantar, aquela que afeta mãos e pés. Temos a psoríase pustulosa, que é com pústulas, vamos ver lá à frente, e a psoríase eritrodérmica, que pode afetar todo o tegumento cutâneo. Aqui tem alguns exemplos de psoríase em placas, clássica. Esta são fotografias de livro. Já vi uma pergunta, não faço a mínima ideia se esta formação vai ter avaliação, mas presumo que não. Eu não fiz nenhumas perguntas. Ok. Aqui estas são psoríases de livro. Aqui são psoríases de doentes meus, ok? Com as placas infiltradas. Quando nós dizemos infiltradas é que percebemos que têm corpo, têm volume, têm espessura, ok? E aqui nesta da direita percebemos isto, são mesmo muito infiltradas. Aqui a escama prateada, aderente. Aqui já começamos a ver um esboço de pústulas. Pústulas é qualquer lesão que tenha pus, ok? E pus não significa bicharada, está bem? Não significa bactérias. Pus só significa uma acumulação de neutrófilos. São células inflamatórias, está bem? Estas pústulas são pústulas acéticas, pústulas sem bactérias, sem micro-organismos, está bem? Mas sim, uma das lesões de psoríase é efetivamente a pústula. E aqui, mais uma vez, vamos ver bonecos, ok? São doentes meus também. Aqui, lesões eritematodes-descamativas no tronco, tá bem? Vemos aqui no dorso, aqui vemos mais localizada às pregas, aqui vemos no dorso superior e aqui vemos no dorso. E destas, há uma que é muito evidente, com aquela classificação, estas lesões infiltradas com um bordo bem definido aqui na 4, com um brilho prateado, conseguem perfeitamente distinguir, principalmente aqui neste lado, é claramente um doente com psoríase. O 3 também podia ser psoríase, porque a escama, sim, é um bocadinho amarelada, mas isto pode acontecer em doentes com psoríase. Aqui até conseguem ver no braço que tem uma lesão bem delimitada, mas o que é certo é que a dermatologia não é só ver pele, é falar com as pessoas, e isto era uma toxidermia, era uma alergia a um medicamento. Também depois temos aqui um eczema mais seborreico, aqui temos novamente um dos tipos de lúpus cutâneo que vos falei. Esta aqui é uma imagem mais geral de uma doente com lúpus cutâneo. Aqui a psoríase em gotas é mais um tipo de psoríase em que as lesões parecem gotas e estão distribuídas todo o documento. É uma psoríase mais instável, uma psoríase que acontece muitas vezes em pessoas mais novas, em adolescentes ou até em crianças. Muitas vezes, e já vamos começar a falar de mecanismos da doença, muitas vezes surge depois de uma era mais uma pergunta, já lá vamos. Surge muitas vezes depois de uma infecção
estreptocócica, está bem? Ou seja, uma infecção da garganta pode explotar uma crise de psoríase e muitas vezes é esta instável, esta em gotas, ok? Eu tenho uma pergunta sobre tratamentos. Tratamentos vamos falar mais à frente, ok? Aqui tem psoríase palmoplantar. Às vezes a psoríase está só localizada nas palmas e nas plantas. Aqui, uma vez mais, vem aqui um pormenor da palma em que tem pústulas, novamente, lesões com pus acético, sem micróbios, e por muito tentador que seja dizer isto é uma infecção, vamos fazer um antibiótico. Não, isto não é nenhuma infecção, isto é uma inflamação tremenda da pele, ok? E aqui o aspecto também, aqui no escavado plantar vem até lagos de pus, é a mesma designação clínica, são lagos de pus de uma psoríase muito inflamatória. Aqui mais lesões cutâneas, aqui só nos pés. Qual é que não é psoríase? E às vezes é difícil, e eu sei que isto é psoríase porque conheço os doentes, porque vi toda a pele, e lá está, não é fácil no atendimento vocês olharem para a pele de uma pessoa, como é óbvio, as pessoas às vezes têm lesões nos genitais, têm lesões nas axilas, e não dá, mas aqui faz parte do diagnóstico, nós observamos toda a pele, ok? E eu sei que estes três doentes têm lesões noutras partes do corpo e sim consigo identificar a psoríase, ou têm antecedentes, ok? E aqui na 4 temos uma tinha dos pés, aqui sim uma infecção que nada tem a ver com a psoríase. Ok? Aqui mais uma fotografia de livro de uma psoríase pustulosa, com pus, com lesões com pus. Eu estou a falar muitas vezes de pus, mas é só porque tenho fotografias disso, está bem? Aqui doentes meus com psoríases pustulosas, psoríases muito inflamatórias. Mas aqui o que nós vemos muito frequentemente são psoríases, por exemplo, do couro cabeludo, ok? E aqui temos 4 couros cabeludos em que só um deles é que tem psoríase. E nem tudo o que está no couro cabeludo é uma dermatite seborreica ou é uma pitiris capitis, pode perfeitamente ser uma doença inflamatória mais complicada, ok? E daqui há uma dermatite seborreica e uma psoríase, está bem? E a psoríase está aqui, que é um doente meu, e aqui está uma dermatite seborreica muito inflamatória no 3, está bem? E depois aqui no 2 e no 4 temos outras lesões inflamatórias menos comuns. Aqui temos um lichen plano que condiciona malopécia cicatricial, condiciona peladas perfeitamente irreversíveis, e temos aqui no 4 mais uma variante de lúpus. Existem várias variantes de lúpus cutâneo, esta é mais uma, ok? Infelizmente a psoríase pode ser muito extensa. Desculpa, eu estou a ver perguntas. E é uma pergunta muito relevante, que já lá vamos. E eu vou já responder isto. Que é, temos aqui uma psoríase a envolver uma grande área de tubento cutâneo. Esta é uma psoríase claramente instável. Muitas vezes estas psoríases são tão graves que implicam internamento. Alguns doentes com psoríase muito extensa até podem ser considerados grandes queimados e nessa altura ter de ser até internados, está bem? Felizmente temos armas terapêuticas que permitem gerir muitas vezes estes doentes mesmo em ambulatório, felizmente, ok? Fizeram-me aqui uma pergunta que é: o diagnóstico é fundamentalmente clínico e com base na localização? Claramente, ok? O diagnóstico é por isso que nós estamos lá. O diagnóstico é feito por dermatologistas, feito por médicos, porque nós vemos o doente todo, falamos, vemos antecedentes e tudo mais. Quase nunca é necessário fazer um exame complementar diagnóstico para diagnosticar uma psoríase, ok? Não há nenhuma análise sanguínea, não há nenhum teste genético que permita dizer a pessoa tem psoríase ou não, ok? Agora, às vezes socorremos numa biópsia cutânea, ou seja, tiramos um pedaço de pele para análise, vemos ao microscópio e identificamos as características que a lesão tem para perceber, sim senhora, se é compatível com psoríase ou não. Mas agora, efetivamente, não fazemos depender o nosso diagnóstico desse exame complementar diagnóstico, está bem? Lá está, é um exame complementar diagnóstico, não é um diagnóstico. O diagnóstico é feito por nós, ok? A psoríase pode acontecer em qualquer idade, e se ali viram uma pessoa com 70 anos, aqui estão a ver um adolescente, uma criança de 11 anos, ok? Também com uma psoríase eritrodérmica, também com uma psoríase a envolver quase todo o documento, que vocês conseguem ver aqui nas mãos, também, e nas coxas, tá? E sim, instável, a requerer internamento, neste caso. Mais exemplos de psoríase eritrodérmicas,
E as psoríases literalmente podem ser tão exuberantes que a escama forma uma couraça em todo o documento. E nós aqui até podíamos pensar em outros diagnósticos, há outras doenças cutâneas que podem dar também este aspecto, mas esta aqui era uma psoríase. Mais uma vez, era um doente indigente que neste caso, era um doente indigente que não cuidava de todo de si e realmente estas lesões tão exuberantes também só são passíveis de serem geridas, neste caso, em internamento, ok? O que acontece é que todas as doenças de pele que envolvem todo o documento cutâneo, que envolvem toda a pele, são designadas eritrodermias. Por isso, é uma doença inflamatória qualquer que envolve toda a pele. São muito difíceis de diagnosticar, porque se envolve toda a pele, se toda a pele está vermelha e a descamar, é difícil fazer o diagnóstico. Ok? Mas há pequenos indícios que nos dão pistas e vou-vos dizer aqui neste doente aqui da figura 3, estas lesões que vocês não conseguem ver, mas estão aqui pequenas erosões, pequenas úlceras. Isto não acontece na psoríase à partida, está bem? E aqui as lesões têm mais infiltração, têm mais corpo. Aqui estamos a falar de uma doença particularmente grave, que é um linfoma cutâneo. Aqui, para terem uma ideia, isto é uma infecção viral, ok? Que também envolve todo o documento cutâneo, e aqui é uma coisa que nós preferimos não ver, mas que às vezes acontece. É uma alergia medicamentosa muito grave. Isto não é claramente uma boa coisa de ver um descolamento epidérmico, como veem aqui. Isto evoca uma doença particularmente grave. Este é um doente que tem de ser internado numa unidade de cuidados intensivos, porque este claramente funciona como um grande queimado e tem um risco vital muito, muito importante. Okay? Curiosamente, a psoríase está aqui, do lado esquerdo. Bom, nos mecanismos da doença. Quantas e quantas vezes nós não ouvimos a pergunta, então, doutor, porquê é que eu tenho psoríase? É alguma alergia? Quantas vezes é que as pessoas veem uma coisa de pele e dizem é uma alergia? Quase nada do que está na pele é alergia, ok? E, efetivamente, de vez em quando é, mas é poucas vezes, sabem? Por isso, quando virem alguma coisa na pele vermelha que um utente vosso vos mostra, isto é uma alergia. Não é alergia, quase nunca é, ok? Mas pronto, claramente esta doença não é uma alergia. Esta doença tem vários fatores, vários fatores que contribuem para a doença, fatores imunológicos, genéticos e ambientais, mas claramente sim, é uma doença genética, ok? E muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho ninguém na família. Claro, mas não é uma doença genética mendeliana que se o pai tem e a mãe não tem, a probabilidade é 25% da pessoa ter. Não é assim. Existe uma série de genes que contribuem para a doença e às vezes podem-se conjugar todos naquela pessoa para aparecer. Mas mesmo as pessoas que têm esses genes todos, nem sempre desencadeiam a doença, está bem? Só se tiverem os estímulos certos para a coisa acontecer, está bem? O que nós vemos, há pouco perguntaram-me se a doença, como é que se diagnostica a doença sem necessário um exame complementar diagnóstico? Eu disse que não. O que nós fazemos muitas vezes é fazer, às vezes, não fazemos muitas vezes, fazemos às vezes, é fazer uma biópsia de pele. Porque isto é a pele sã. Isto é uma pele com psoríase. E quando nós vemos ao microscópio uma pele sã, vemos aqui a roxo a epiderme fina, vemos a derme com características perfeitamente normais. E numa lesão de psoríase ao microscópio, não, vemos a epiderme espessada, vemos aqui a zona mais... o extrato córneo da pele, que basicamente corresponde a estas camas, também espessado. Vemos vasos sanguíneos muito dilatados e proliferados, por isso é que tem aquele aspecto vermelho a lesão, e depois vemos um grande agregado de células inflamatórias, nomeadamente neutrófilos ou linfócitos, ok? Isto faz o diagnóstico de psoríase. As alterações que acontecem microscopicamente é o que nós vemos depois clinicamente, está bem? Não vos vou amassar com isto, está bem, por favor? Porquê é que acontece então a psoríase? É por causa de uma, não vou dizer tempestade inflamatória, porque a tempestade inflamatória é uma coisa que evoca agora a Covid também tem uma tempestade inflamatória, mas sim, existe uma alteração inflamatória importante, uma estimulação inflamatória importante na pele com psoríase, aliás, em todo o organismo de um doente com psoríase, que basicamente é uma sopa de citocinas, de mediadores inflamatórios que desencadeiam o problema. E são esses mediadores inflamatórios que desencadeiam aquelas alterações
que eu falei, espessamento epidérmico, o aumento do número de células inflamatórias na pele e o aumento de vasos sanguíneos. Isso tudo é mediado por estes mediadores inflamatórios todos que estão presentes nestes doentes. Já agora, porquê é que falo disto? Porque muitos dos tratamentos mais avançados, vá lá, para a psoríase, vão atingir ou vão procurar estes alvos para impedirem que eles atuem e que provoquem inflamação, ok? Se uma pessoa tem um background de ter a doença, há pequenos estímulos que podem desencadeá-la, nomeadamente o Kubner, desculpem lá o palavrão, está bem? O Kubner é qualquer fenómeno traumático na pele que pode desencadear uma lesão de psoríase, está bem? E um fenómeno traumático pode ser, como vem aqui, um arranhão ou uma ferida, está bem? Uma pessoa com psoríase, se está sempre a coçar o mesmo sítio, passado 1 ou 2 semanas pode ter lá uma lesão de psoríase, ok? E aqui, como vem uma lesão mais ou menos linear aqui no abdômen, foi claramente de uma coceira ou de um arranhão e depois desencadeou uma lesão de psoríase. Uma pessoa que faz uma tatuagem, passado algum tempo, pode ter psoríase, efetivamente, ok? Ou uma pessoa que faz um piercing, ou faz o que é que seja, pode aparecer uma lesão de psoríase naquela zona, está bem? Ou uma pessoa que sofre uma queimadura solar, pode desencadear uma psoríase naquelas zonas, está bem? Isto é um fenómeno comum que se chama Kubner. Contudo, os fenómenos mais comuns é claramente o stress. Está bem? As pessoas que têm psoríase sabem perfeitamente quando é que a doença agrava, ok? E agrava em períodos de stress, em períodos em que estão com a cabeça cheia, com um problema de trabalho, um problema em casa, um problema na escola, agrava, ok? Como eu vos falei há pouco, lembram-se da psoríase gutata em gotas, é muito comum surgir depois uma infecção streptocócica. E, efetivamente, quando o nosso sistema imunitário está a combater uma infecção streptocócica, pode libertar uma série de citocinas, aqueles mediadores inflamatórios que viram há pouco daquela sopa de citocinas, pode libertar então citocinas e pode então explotar uma crise de psoríase. A gravidez é um período em que em pessoas que têm uma psoríase controlada, pode ficar mais descontrolada. Mas o que é certo é que eu também vejo o contrário. Ou seja, eu tenho doentes que engravidam e ficam sem psoríase, ficam controladas. Mas não é comum. O mais comum é haver as alterações hormonais que se vivem durante a gravidez poderem agravar ligeiramente a doença, ok? E depois existem medicamentos. E estes medicamentos até eu às vezes me esqueço. O que é certo é que às vezes eu tenho psoríase que são de muito difícil controlo e esqueçam que a pessoa está a fazer um beta-bloqueante ou está a fazer lítio, mas é menos comum, mas às vezes está a fazer um antimalário que agora utilizamos imenso para uma série de doenças, agora, já há muito tempo, para uma série de doenças inflamatórias, ou faz um anti-inflamatório não esteroide. Tudo isto pode agravar a psoríase. E muitas vezes nós temos de trocar, temos de falar com o cardiologista, temos de ser nós a tomar essa iniciativa de trocar a medicação para tentar controlar mais adequadamente a doença. E depois, obesidade, tabaco e álcool. E existem muitíssimos motivos pelos quais nós devemos promover hábitos de vida saudáveis, ok? A psoríase é mais um. E obviamente que eu não vou dizer a pessoa tem de perder peso ou tem de deixar de fumar ou de beber por causa da psoríase, mas claramente as pessoas com psoríase têm muito mais difícil controle se forem obesas, se tiverem um índice de massa corporal muito aumentado, se fumarem ou se tiverem consumo alcoólico elevado, ok? Causas genéticas, claramente que as pessoas as famílias com psoríase têm maior risco dos filhos e dos netos virem a ter psoríase, e é também uma daquelas perguntas que eu faço sempre quando tenho suspeita de psoríase, perguntar se alguém na família tem psoríase. E nas graves é quase invariável. Também há sempre um pai ou um tio ou um avô ou um bisavô que tinha alguma lesão de pele, ok? Ok. Já vi mais uma pergunta que vamos ver a seguir. Bom, mais um caso clínico, ok? O António, que vai à farmácia para aviar a medicação crónica, tem uma história de psoríase ligeira, ocasionalmente mais grave, com 15 anos de evolução, um tratamento tópico irregular, de vez em quando faz o seu creme, e queixa-se que, como já tem a sua doença diagnosticada, cada vez está a ter mais psoríase. Toma uma estatina, toma um diurético, e vocês suspeitam que a psoríase do António está a agravar. O que é que fariam? Okay, fariam um emoliente, um anti-inflamatório, um antihistamínico ou referencial a dermatologista.
Okay? Isto é uma pergunta, vocês pensam claramente, ok, referenciar a dermatologista, mas eu faço estas perguntas a médicos de medicina geral e familiar, a dermatologistas, a internistas, e a resposta a isto é observar a pele, ok? E não é o que vos peço na farmácia, obviamente, não têm nem devem fazer isto assim, por cima, porque eu vou-vos já dizer, o senhor António, que é um senhor real, está bem, tinha doença aqui, só, ok? E estava a agravar, está bem? E não, isto não é uma coisa prática, isto é uma coisa para se ver em consultório, num gabinete, ok? Mas claramente a doença está a agravar, o doente não está a controlar, os cremes que ele vai fazendo de forma irregular tem de ser observado, tem de ser referenciado, ok? A psoríase é uma doença sistémica, é uma doença que tem uma inflamação. Lembro-se da sopa de citocinas, eu disse que acontecia na pele, mas acontece em todo o organismo, e por isso ela pode estar associada a inflamação global, e está associada à inflamação global. Por causa disso, associa-se a mais doenças, está bem? Se tivessem de apostar, qual das comorbidades do António é mais comum nos psoriáticos? Que ele tem diabetes, por acaso só tinha dislipidemia e hipertensão, doença coronária. E eu vou-vos dizer, quase todas as psoríases graves têm hipertensão arterial, ok? E isto está perfeitamente associado. Mas mais importante do que isso é as psoríases graves, as psoríases moderadas a graves, têm um aumento de risco de mortalidade, ok? Tem um aumento de risco de infarto agudo do miocárdio, doença coronária isquémica e tem um aumento de risco de AVC. Porquê que isso acontece? Porque, novamente, aquela sopa de citocinas que falei, aquela confusão de inflamação que ocorre na pele, ocorre em todo o organismo. E muitos dos mediadores inflamatórios que acontecem na psoríase acontecem também na hipertensão, na diabetes, se querem que vos diga, até na depressão major. E vou-vos dizer, estas são as doenças que estão associadas à psoríase, por partilharem os mesmos mecanismos inflamatórios que a psoríase tem, ok? Por isso, a doença aterosclerótica, a diabetes, o síndrome metabólico, com a sua obesidade, com a dislipidemia, a doença cardiovascular, a doença hepática, a esteatose hepática, o fígado gordo, a doença gastrointestinal, nomeadamente a doença inflamatória intestinal e o síndrome depressivo, ok? Porquê? Porque tem mecanismos inflamatórios semelhantes a todas estas doenças, tá bom? E o António, em concreto, refere também que tem sentido rigidez articular matinal nos punhos, que tem um bocadinho de edema nos joelhos e queixa-se que está mais cansado. E esta é a pergunta clássica e é a doença classicamente associada à psoríase. Se tivessem de apostar, mas aqui acho que todos sabem, será o vitílio, a urticária, a artrite, o eczema ou a conjuntivite. E, efetivamente, é a artrite que está habitualmente associada à psoríase, também como eu introduzi o tema logo de início. A artrite psoriática, então, o envolvimento das articulações na psoríase tipicamente surge depois das lesões cutâneas, e estima-se que 30% dos doentes com psoríase cutânea tenha também envolvimento articular, ok? Às vezes a dor articular, o envolvimento articular surge antes das doenças, da doença cutânea. Porquê é que é importante nós termos a certeza que a pessoa não tem envolvimento articular? Porque a artrite na psoríase é destrutiva, ok? A inflamação que surge nas articulações, que é a mesma inflamação que surge na pele, destrói as articulações. E quando eu digo destrói as articulações, vai corroendo, no fundo é isto, corroendo a interlinha articular, vai corroendo a cartilagem, a sinovial, e o que acontece mais tarde ou mais cedo é haver mesmo uma fusão, muitas vezes, das articulações e a pessoa deixa de ter função. Além da dor intensa que tem, a pessoa pode perder a função. E é por isso que é tão importante nós apanharmos isto numa fase inicial para evitar a progressão da doença articular e de forma a manter a função articular nestes doentes. Felizmente cada vez menos vemos doença tão grave articular que temos apanhado habitualmente apanhamos a tempo, mas é preciso ter um elevado índice de suspeição, ok? Não há nenhum dermatologista que faça muita psoríase que não pergunte quase sempre o envolvimento articular. Está bem? E não é a dor que a pessoa sobe as escadas ou que faz uma caminhada grande e começa a lhe doer os joelhos ou os tornozelos ou os dedos. Não. É uma pessoa que acorda
acorda e sente dor nas mãos, ou sente dor nos ombros, acorda à noite com dor e depois demora aí uns 30 minutos, 40 minutos, 1 hora até conseguir, sente-se perro, até conseguir mexer, ok? Há pessoas que as dores são tão intensas e que a rigidez é tão intensa que são levadas de manhã à casa de banho pelo cônjuge. É tremendo, ok? Tremendo. Adiante. Muitas vezes, muitas vezes a artrite psoriática está associada também ao envolvimento ungueal. A psoríase, como eu vos disse, pode acometer qualquer segmento corporal e as unhas são também uma das estruturas que eu procuro quando vejo um doente com suspeita de psoríase. Porquê? Porque se eu vejo doença nas unhas, é muito provável que a pessoa tenha envolvimento articular. Isto é uma explicação muito simples, porque a raiz da unha tem uma relação muito próxima com a articulação interfalângica distal, ok? Nem tudo o que está nas unhas é fungo, ok? Está bem? Ainda que seja muito tentadora, porque o fungo nós conseguimos tratar, o que é certo é que não é sempre assim, e mesmo, era bom que fosse, que era muito mais fácil de tratar, mas não. Nestas 4 fotografias, só uma é que não é psoríase, ok? A fotografia 1 é uma psoríase, a fotografia 2 é uma psoríase de caras, a fotografia 4 é uma psoríase de caras. Só aqui a 3 é que realmente é uma onychomycose. Ok. Fizeram há pouco uma pergunta pelo sistema, que é qual é a percentagem de população diagnosticada. Nós sabemos que a psoríase está a cometer cerca de 3% da população mundial, está bem? E estes números, se querem que vos diga, é entre 0,1% a 7%, mas a população mundial, a média é cerca de 3%. Em Portugal é um bocadinho menos de 3%, sabemos que está claramente infradiagnosticada, ok? Agora, muito importante, vocês têm, eu mostrei-vos psoríases muito graves e psoríases menos graves, mas o que é certo é que a maior parte das psoríases, felizmente, é ligeira, ok? Felizmente, 83% tem menos de 3% da área corporal afetada, ok? E só 3% é que tem uma grande área corporal afetada. E isto da área corporal afetada é uma coisa que só vemos com o doente despido. Basicamente é isso, é ver qual é a percentagem de doença que está, a percentagem de pele que está envolvida com psoríase. E uma forma de nós percebermos qual é a gravidade da doença é saber qual é a área corporal e depois qual é o impacto que a doença tem na vida da pessoa. Eu posso-vos dizer, eu tive doentes que tinham psoríase do pescoço até aos pés, só que não tinham nas mãos nem na face e não queriam tratar a psoríase porque não se via, não queriam saber, ok? Porque não se preocupavam com isso, efetivamente. Agora, tenho doentes que têm uma lesão no dorso das mãos e servem à mesa ou servem numa repartição, qualquer sítio onde atendem público e não conseguem se ver com psoríase, não se conseguem ver, está bem? E por isso, muitas vezes, temos de tratar de forma mais interventiva, não vou dizer agressiva, mas interventiva. Uma pessoa que tem uma lesão visível, que tem um grande impacto na qualidade de vida, do que uma pessoa que tem uma área corporal afetada muito extensa, mas que não liga nenhuma doença, ok? Por isso, a extensão da psoríase não tem necessariamente a ver com o impacto que a doença tem na qualidade de vida. Por isso, formas como a psoríase impacta na qualidade de vida. Prurido, eu não vos falei de tudo da psoríase, mas a psoríase também pode dar sintomas, também pode dar dor, pode dar prurido, e o prurido é muito comum, principalmente em lesões como no couro cabeludo, e posso dizer que viver com psoríase no couro cabeludo não é fácil, tal como não é fácil tratar. As placas nas mãos podem resultar em absentismo laboral, as escamas espalhadas pelo chão podem conduzir à autoestigmatização, e é mesmo, há pessoas que se sentam e quando se levantam têm um mar de escamas à volta, ok? É impressionante, e as pessoas são muito conscientes disso e depois não se querem dar com outras pessoas, têm muita dificuldade na intimidade, não é fácil viver com psoríase, claramente. Lesões e locações visíveis podem resultar em deterioração da imagem corporal. Bom, tratamentos. Felizmente, temos formas de tratar a psoríase, ainda que não a conseguimos curar, está bem? A doença é genética, por isso nós não conseguimos curar, ok? E se a psoríase... se houver algum doente, eu curei-me da psoríase com isto ou com aquilo, ainda bem, mas a psoríase está lá, está bem? A pessoa mantém o background para ter a psoríase e sim, ela pode voltar, ok? Bom,
Temos cuidados gerais, temos tratamentos tópicos, temos os sistémicos, temos a fototerapia. E depois temos os biológicos. Ok, cuidados gerais. Lembram-se, de há pouco eu falei de fatores desencadeantes, então vamos evitar esses fatores desencadeantes, está bem? Gestão do stress, evicção de álcool, evicção de tabaco, perda de peso. Porque qualquer uma destas coisas, tanto o álcool, quanto o tabaco, quanto o peso, são alterações, são hábitos de vida que dificultam em muito o controle da doença, ok? E podem agravá-la, tá bom? A redução da agressão física à pele, porque já sabem aquele fenómeno de Koebner, que qualquer traumatismo da pele pode agravar uma psoríase. Ora, aqui está. Se a pessoa tem muita comichão, coça mais lesão de psoríase, está bem? Evitar picadas, utilizar repelentes, evitar queimaduras solares, evitar tatuagens e piercings, ok? Por isso, às vezes tenho doentes que me perguntam, então, e posso fazer um piercing, ou posso fazer uma tatuagem? Tenho de dizer, o risco de desencadear uma crise de psoríase está lá, ok? Até desfazer a barba, cortes, as pessoas que têm psoríase, as pessoas que têm psoríase são as pessoas que têm psoríase e que quando desfazem a barba podem causar irritação, inflamação e desencadear lesões de psoríase também no pescoço ou na face. Tempo frio e seco. Qualquer pele seca pode agravar a psoríase, por isso inverno, ar-condicionado pode propiciar, tanto é que as pessoas tendem a melhorar no verão, mas também por causa da radiação ultravioleta, que é uma das formas de tratar a psoríase, ok? Infecções do trato respiratório devem ser tratadas atempadamente, olhar para a medicação desencadeante, que já falámos há pouco, identificar as comorbilidades que elencámos há pouco também, emoliência diária, está bem? Uma pele bem hidratada é uma pele que globalmente se vê livre de inflamações com mais facilidade, ok? E se puder pôr mais vezes ao longo do dia, top. Mas vou-vos dizer, vocês sabem, tratar da psoríase não é fácil. Principalmente se a pessoa tem lesões muito extensas, é pôr o creme hidratante de manhã, repetir à noite, pôr os cremes, às vezes os cremes ou os tópicos globalmente não são muito simpáticos do ponto de vista de cosmeticidade, não é fácil, tá bem? E as pessoas gastam muito tempo nisto e depois deitam-se, ficam com os lençóis todos bedungosos, é uma chatice, ok? Bom, tratamentos tópicos. Existem muitos tratamentos tópicos, ok? Os que eu tenho aqui uma lista daqueles que são mais eficazes, contudo uma revisão Cochrane, uma revisão com uma grande robustez científica, identificou como os mais eficazes serem os corticoides tópicos, os análogos da vitamina D e essa associação fixa entre os corticoides tópicos e os análogos da vitamina D. E estes que estão a azul, são claramente os fármacos que nós mais utilizamos. Às vezes fazemos outras coisas, claro que sim, mas em termos de tópicos, estes são claramente os fármacos que mais utilizamos. Mas os emolientes e queratolíticos são uma ferramenta coadjuvante muito importante. Porquê? Porque minimizam os sintomas de comichão e de dor, tá bem? Previnem a potencial carbonarização, ou seja, qualquer traumatismo que possa agravar a psoríase, aumentam a penetração dos fármacos ativos, dos medicamentos propriamente ditos, tá bem? Mas, atenção, não tratam, ok? Por isso, os hidratantes hidratam, os medicamentos tratam, ok? Mesmo. Queratolíticos são as substâncias que permitem reduzir as escamas que estão aderentes à pele e, de alguma forma, ajudam à penetração do fármaco ativo. E os queratolíticos típicos, vocês conhecem perfeitamente, a ureia, o ácido salicílico, o ácido lático ou o lactato de amónia. Agora, o pilar da terapêutica da psoríase são claramente os corticoides, ok? Tópicos. São claramente os corticoides tópicos. Estamos a falar apenas de terapêuticas tópicas. E existem muitíssimos corticoides tópicos. A vantagem dos corticoides tópicos é que já existe há muito tempo, temos muita experiência na sua utilização e existe o corticoide certo para a localização certa. Okay? Existe em creme, existe em gel, existe em espuma, existe em shampoo, existe em pomada, existem todas as galénicas que nós precisamos para tratar os doentes. Existem potências diferentes, por isso nós adequamos o corticoide à localização que queremos tratar. Infelizmente, a utilização contínua dos corticoides pode dar alguns problemas, nomeadamente a habituação, chamamos de taquifilaxia. Também, basicamente, para tratarmos a mesma doença, temos de utilizar doses mais elevadas ou doses mais frequentes, também, e isso pode promover alterações cutâneas, nomeadamente estrias, hipertricose, telangiectasias, atrofia cutânea, uma chatice.
Temos então os derivados da vitamina D. Os derivados da vitamina D têm uma potência, vá lá, semelhante a um corticoide de baixa média potência, mas podem ser um poupador do corticoide. Não dão os efeitos adversos que os corticoides dão, mas dão algum ardor. Okay? Dão algum ardor. Em quantidades muito grandes também podem interferir com o metabolismo do cálcio, mas não é por aí. O principal é que eles dão algum ardor, precisamente em algumas localizações. E então, já se sabe que talvez o tratamento mais... Talvez não, claramente, está mais demonstrado. O tratamento mais eficaz é a associação fixa entre um corticoide e um derivado da vitamina D. Okay? Porque o corticoide reduz os efeitos adversos que estão associados à vitamina D, nomeadamente a irritação local, o ardor local, e o derivado da vitamina D, de alguma forma, permite que o corticoide seja mais seguro. Okay? E em relação à terapêutica tópica e à forma como os doentes utilizam a terapêutica tópica, houve, diria eu, alguns saltos qualitativos. Houve um grande salto qualitativo na terapêutica tópica quando surgiu a associação fixa. Okay? Quando eu passei a ter a associação fixa entre o calcipotriol com o corticoide, eu passei a tratar muito melhor os meus doentes com tópicos. Okay? Eu passei a ter a doença melhor controlada. Okay? Ótimo. Só que o que é certo é que os resultados em Portugal não eram espetaculares. Eu estava à espera de mais, ok? E então, muito da dificuldade que as pessoas tinham na utilização dos tópicos... Porque é que o tópico não estava a ser eficaz? Porque só havia em pomada, está bem? E a pomada tem uma galénica que é o problema dela, que é ser em pomada. Mais uma vez, é muito gorda, estraga os lençóis, suja os lençóis e a pessoa sente-se muito desconfortável. E então depois surgiu, efetivamente, o gel. E a partir daí as pessoas começaram a utilizar mais, ok? Mas ainda assim, eu via alguma menos eficácia do que aquilo que eu gostava, ok? E depois mais tarde surgiu a espuma, que vocês conhecem. Contudo, em Portugal, o que permitiu melhorar claramente a adesão terapêutica, mesmo, e eu passei a ter os doentes mais controlados, não foi nada disto. Foi a Lei 6/2010, em que estes fármacos antes dela eram muito caros, ok? E quando o fármaco passou a estar acessível, eu passei a ter psoríase controladas, mesmo, ok? Mas de qualquer forma, existe aqui um salto qualitativo muito importante que foi entre a espuma da espuma ou melhor, desculpem, do gel para a espuma, houve um salto qualitativo muito importante, porque a espuma é uma galénica fácil de espalhar, ainda assim um bocadinho gorda, mas muito, muito eficaz. O que eu vos posso dizer é que eu passei, por exemplo, este aqui é um doente meu, que estava na calha para fazer um tratamento sistémico ou um tratamento biológico, porque tinha lesões muito inflamadas que eram de muito difícil controlo, e este doente, eu seguia quando a espuma passou a estar disponível, eu utilizava a associação fixa em gel, não estava muito bem, e eu estava, entre uma consulta e outra, prescrevi-lhe a espuma, a associação fixa em espuma, e na consulta seguinte, em que ia vê-lo, estava mesmo a pensar que ia pôr um sistémico ou um biológico e deixei de o pôr. Okay? Porquê? Porque a lesão aqui da face anterior da coxa tinha por simplesmente resolvido. Porque o doente estava a utilizar de forma consistente e eficaz a espuma, ok? E se virem mais, aqui na face posterior das coxas, que o doente não vê e que não está tão preocupado, veem que, ainda que esta grande esteja melhor, que ele ainda pôs, ele nas outras já não pôs, está bem? Porque dá trabalho. Na grande as pessoas ainda põem, nas pequenas não querem gastar tempo com isso, ok? Não querem perder tempo com isso, ok? E por isso, esta visível, ele tratou, sim senhora, esta já não, infelizmente o doente acabou por se cansar da terapêutica tópica, a doença agravou e efetivamente teve de passar a um tratamento mais interventivo, passou por um biológico. Bom, nós ainda assim temos uma série de outros tratamentos. Os tratamentos, quando a doença não é passível de ser tratada com tratamentos tópicos ou quando o impacto é muito importante, passamos aos tratamentos sistémicos. Nos sistémicos temos os 4 clássicos, 3 clássicos e mais a fototerapia. Um deles é o neotigazon, é a acitracina, que tem uma eficácia baixa a moderada para tratar a psoríase, é eficaz para reduzir a espessura das lesões, para reduzir as escamas, okay? Para reduzir a hiperkeratose. Tem um problema muito importante em doses em doses mais elevadas ou mais prolongadas, pode dar alterações do perfil lipídico e é teratogénico, está bem? Isto claramente não é um medicamento para ser utilizado em mulheres em idade fértil.
O metotrexato é um fármaco muito eficaz, é um anti-inflamatório, é utilizado também como agente de quimioterapia, mas nas doses que nós utilizamos, são as doses anti-inflamatórias, é muito eficaz para controlar uma psoríase. Existem na forma oral e na forma subcutânea. É eficaz até no longo prazo. Infelizmente, pode dar hepatotoxicidade, ok, com o tempo, e até pode dar algumas alterações do hemograma da linhagem vermelha e branca dos elementos figurados do sangue, mas o que é certo é que é uma ferramenta útil, ainda que com o tempo, com uma dose cumulativa importante, pode dar alterações realmente, até pulmonares, querem dizer, alterações importantes hepáticas, e que, lá está, é um fármaco convencional que temos um sistema convencional que temos de vigiar com análise e tudo mais. Temos depois a ciclosporina, que é um anti-inflamatório, é um imunossupressor que é muito utilizado em transplantação, é muito, muito eficaz para a psoríase. Infelizmente, tem um problema que tem um efeito cumulativo no rim, pode dar insuficiência renal com o tempo, mas essa talvez um efeito adverso que nós vemos a mais médio e longo prazo. O que nós vemos mais a curto prazo é uma hipertensão importante em alguns doentes, que é de muito difícil controle. E depois temos a fototerapia. A fototerapia é também uma forma muito eficaz de tratarmos, porque a radiação ultravioleta tem um efeito anti-inflamatório na pele muito importante. E então nós levamos o sol à pessoa com estas cabines de radiação ultravioleta, em que a pessoa fica lá dentro nua, virtualmente nua, entre 5 a mais minutos, ou às vezes alguns segundos, a ser banhada em radiação ultravioleta, e é também bastante eficaz no tratamento da psoríase. Infelizmente, com o tempo, isto lá está, é o problema das terapêuticas sistémicas, com o tempo dão sempre efeitos adversos que são muito relevantes. E aqui na fototerapia, pessoas que fizeram fototerapia durante muitos anos, de forma mais ou menos descontrolada, e este é o problema pelo qual nós desaconselhamos solários, mas de qualquer forma, da fototerapia pode haver o aparecimento de cancros cutâneos que são relevantes e que são às vezes muitíssimo difíceis de tratar, está bem? Ainda assim, com a fototerapia é uma radiação ultravioleta que é controlada por nós e que nós sabemos gerir, ok? Como tem tantos efeitos adversos, nós fazemos esquemas de rotação, esquemas de sobreposição, e não se esqueçam, a doença é crónica, a doença não é curável e é uma vida disto, está bem? E por isso esta doente, ao longo de 20 anos, fez todas as terapêuticas em associação, em rotação, de forma sequencial, para controlar uma psoríase. Felizmente, passámos a ter desde há vários anos os agentes biotecnológicos, ou os que vulgarmente designamos por biológicos, que são fármacos injetáveis que atuam, lembro-se daquela sopa de citocinas que eu vos falei, que eu vos mostrei, atuam num alvo específico, ok? Atuando num alvo específico, tem muitíssimo menos efeitos adversos do que qualquer outra terapêutica sistémica, está bem? É como se fosse... biológico é o sniper, é o atirador furtivo, e os agentes sistémicos isto é uma comparação meio castrense, mas são granadas que se atiram para o sistema imunitário da pessoa e trata de uma série de coisas, mas traga também outra série de coisas, ok? São medicamentos que são de muito difícil fabricação. Este é uma molécula de um agente químico normal, que neste caso é a aspirina, e vejam a diferença de tamanho de uma molécula de aspirina para um agente biotecnológico, ok? E vejam a fórmula química deste agente biotecnológico, ok? Não tem rigorosamente nada a ver, são fármacos que são habitualmente administrados por via subcutânea ou endovenosa. Existem neste momento 9 fármacos disponíveis para a administração, com diferentes posologias e formas de administração. O que vos posso dizer é que há algumas que são administrações semanais, outras que são administrações de 2 em 2 semanas, outros são de mês a mês, outros são de 2 em 2 meses, outros são de 3 em 3 meses, está bem? Por isso, tenho uma ideia, uma pessoa pode fazer uma terapêutica para a psoríase de 3 em 3 meses. E o que nós temos com estes tratamentos são controlos da doença que antes não tínhamos, ok? Antes tínhamos isto, e com a terapêutica biotecnológica conseguimos resultados ímpares e resultados sustentados a longo prazo sem efeitos adversos relevantes, ok? Aqui, com 4 semanas de tratamento, vejam resultados, está bem? E aqui, 2 semanas de tratamento, é isto que nós conseguimos, ok? Com estes agentes biotecnológicos. Por isso,
Para resumir de alguma forma aqui a forma como nós tratamos, um doente com uma lesão inaugural, nós tipicamente, uma lesão apenas numa zona não visível, nós não vamos utilizar aqui nenhum sistémico, nenhum agente biológico. Tipicamente nós utilizamos, um doente com estas lesões tão limitadas, utilizamos terapêutica tópica para o ajudar. Um doente que tem esta quantidade de doença, não faz sentido tratarmos só com tópicos de todo. Eu até posso recomendar um tópico para uma zona ou outra mais difícil, mas claramente que eu vou utilizar um sistémico ou um biotecnológico, ok? E às vezes a pessoa tem nitrodermia, às vezes tem de biopsar, às vezes tem de internar, ok? Por isso, em jeito de conclusão, é uma doença inflamatória, sistémica, é crónica, é comum, o diagnóstico é eminentemente clínico, a gravidade da doença depende do impacto que tem sobre a vida da pessoa, a maioria dos doentes pode ser tratada com terapêutica tópica, as comorbilidades cardiovasculares associadas à psoríase não são negligenciáveis, são relevantes, temos de ir à procura delas. Os cuidados gerais são determinantes na evicção de crises da doença. O maior desafio da terapêutica tópica é a adesão à terapêutica, ok? Muitas vezes tem relação direta com a cosmeticidade dos produtos. A fototerapia, os sistémicos e os biológicos ou os biotecnológicos são indicados na doença que não é passível de ser controlada com tópicos, ok? Eu espero ter sido útil, foi muita informação, foi muitos bonecos, mas pelo menos eu gosto de pensar que são coisas importantes, são coisas, algumas coisas vocês vão reter, algumas coisas vocês vão passar aos vossos utentes, às pessoas com quem trabalham. Espero que tenha sido útil. Nós certamente vão surgir questões. Eu vou agora passar a palavra à doutora Gabriela e no fim falamos das questões que tiverem. Tenho todo o gosto em procurar esclarecer na medida do possível. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro Ponte, pela partilha, pela excelente exposição. Passamos então agora a palavra à doutora Gabriela Plácido. Está aí mute. Tem que provavelmente continua em mute. Terá que ligar o microfone, doutora Gabriela, por favor. Ok. Obrigado. Okay. Agora já está. Agora já está. Obrigado. Queria só pedir para me confirmarem, por favor, se estou a compartilhar a minha tela. Estamos todos a assistir. Ok, perfeito. Então, antes de mais, muito boa noite a todos. Começo por cumprimentar os colegas de painel, Dr. Pedro Ponte, e agradecer-lhe a brilhante exposição que nos fez e a forma, enfim, prática que partilhou connosco na gestão desta doença. Também cumprimentar o Dr. Nuno Ferreira e agradecer o convite feito pela Léo para estar aqui hoje e, naturalmente, cumprimentar todos os colegas presentes nesta sessão, com um agradecimento especial pelo facto de, enfim, nos darem a satisfação de estarem aqui conosco para falar sobre a intervenção farmacêutica na psoríase. Eu iniciava a minha exposição e o Dr. Pedro facilitou-me imenso aqui a apresentação, mas dizia, eu iniciava aqui a exposição reforçando só alguns aspectos que, na minha ótica, justificam uma intervenção multidisciplinar junto das pessoas com psoríase ou junto das pessoas que apresentam queixas ou sinais que são suspeitos de lesões psoriáticas. Primeiro, não é efetivamente uma doença, não é apenas uma doença hiperproliferativa da pele, é uma doença, como foi já dito, inflamatória, imunomediada, multissistémica, crónica e recidivante. E que, pese embora de facto não seja ameaçadora da vida, na sua generalidade, tem um impacto económico, social, profissional e pessoal significativo na vida das pessoas, com uma também expressiva diminuição da sua qualidade de vida e que está descrito que muitas vezes esta diminuição da qualidade de vida é até superior a muitas outras patologias crónicas muito abordadas. E, finalmente, também dizer que é uma doença muito subdiagnosticada e subtratada. E, portanto, neste contexto, eu diria que a questão que nós podemos colocar é como é que pode o farmacêutico contribuir para melhorar ou ajudar a melhorar a gestão da psoríase. Na verdade, pode contribuir ativamente em diferentes situações e de várias formas.
Desde logo, a nossa maior interação com os utentes é no âmbito do atendimento e, exatamente neste âmbito, nós temos muitos casos em que, sem qualquer diagnóstico prévio, temos pessoas que se apresentam com lesões ou com queixas que sugerem a presença de psoríase e que nos pedem ajuda para identificar o que é que se trata aquilo e ajuda para proporcionarmos alívio para tratamento sintomático. Contudo, a maioria das vezes, efetivamente, conseguimos ou podemos ajudar a gerir a psoríase, já em casos em que há a patologia diagnosticada pelo médico, naturalmente, e em que a pessoa vai levantar a sua terapêutica prescrita. Nestes casos, podemos ainda diferenciar duas situações, que são aqueles utentes que têm um diagnóstico muito recente e que vai iniciar uma terapêutica, ou então os utentes que, pelo contrário, já têm um diagnóstico há mais tempo e que já vai fazer a renovação da sua medicação habitual. Ainda é possível, ou ainda é, digamos, relativamente comum, digamos, a nossa interação e a possibilidade de intervirmos em duas outras situações, nomeadamente quando temos utentes que pretendem renovar a medicação, mas por qualquer motivo não têm a respectiva receita, seguramente aconteceu muito agora nestes períodos, neste último ano, ou então aquele utente que apresenta uma agudização, portanto tem uma crise de psoríase e que muitas vezes recorre à farmácia precisando de alguma orientação, pedindo algum apoio, nomeadamente para alívio sintomático, até conseguir ir ao seu médico. Face a estes cenários, como é que pode o farmacêutico intervir? Na realidade, pode intervir de formas diferentes e, consoante as diferentes situações, assim também os utentes esperam diferentes respostas do farmacêutico. Vamos abordar aqui a primeira situação. Temos então uma apresentação de queixa. No geral, nestas situações, portanto, quando o doente apresenta uma queixa, espera que o farmacêutico o ajude a identificar o que é que se passa, muitas vezes não sabe que lesão é aquela, e a encontrar uma solução para resolver a sua situação. Com certeza que reconhecem esta abordagem. Alguém que chega ao balcão da farmácia nos mostra uma lesão cutânea, que não consegue identificar e pede ajuda para resolver a situação. Outras vezes até pede mesmo um medicamento ou um outro produto e expressa ou pensa que tem uma outra situação qualquer cutânea. Neste contexto, como é que pode então o farmacêutico ou como é que deve o farmacêutico intervir? Primeiro, obviamente, que começa por fazer o exame objetivo. Ou seja, a observar a lesão. Naturalmente que, como dizia o Dr. Pedro Ponte, há muitas circunstâncias em que nós não observamos as lesões, sobretudo se estão em algumas partes do corpo, enfim, que exigem maior privacidade, mas não raras vezes os doentes não se importam de nos mostrar, e muitas vezes o fazemos até no gabinete de atendimento. Mas perante uma lesão e perante a observação, a avaliação objetiva desta lesão, obviamente para eu poder tecer alguma opinião ou tomar alguma decisão, eu tenho que conhecer muito bem as manifestações clínicas das diferentes situações que podem afetar a pele, em particular as mais comuns. E o Dr. Pedro também referiu, e portanto facilitou-me aqui muito o trabalho, que existem muitas situações que são, eu diria, relativamente benignas, se quisermos usar aqui o termo, e que algumas delas até são passíveis de serem tratadas na farmácia, mas cujo aspecto pode assemelhar-se às lesões de psoríase. E por isso é muito importante nós termos muito bem definido ou conhecermos muito bem quais são as características clínicas que nos permitem diferenciar
diferenciar as lesões. Note-se que eu aqui naturalmente não estou a colocar a questão no sentido de fazer o diagnóstico, mas numa perspectiva de percepcionarmos o que é que aquela lesão pode significar e, portanto, tomar a decisão se devo ou não fazer a referenciação para o médico. E, portanto, o que é que eu tenho que ver na lesão? Verificar se existe presença ou ausência de inflamação, se existe desidratação, descamação, quais são as características predominantes, qual é a distribuição, se as lesões são muito extensas ou pouco extensas, se são mais severas ou se são mais ligeiras, se são simétricas ou se são assimétricas, são tudo, digamos, características que me permitem diferenciar ou ajudar a diferenciar efetivamente o tipo de afecção que me está a ser apresentada. Não vou entrar aqui em grande detalhe, mas só alguns exemplos. Uma dermatite seborreica, por exemplo, como já vimos, apresenta umas escamas amareladas com um aspecto gorduroso. Já as escamas da psoríase, por exemplo, são branco ou prateadas, como também já vimos inúmeras fotografias. A dermatite atópica, por exemplo, tem uma localização preferencial nas zonas de flexão, enquanto que a psoríase, que também tem uma localização, uma distribuição muito característica, essas lesões aparecem sobretudo nas zonas tensoras, do cotovelo, dos joelhos, mãos, pés e no couro cabeludo. Também as diferenças entre as infecções fúngicas, nomeadamente a tinea corporis e as lesões de psoríase. Vimos há bocadinho o doutor Pedro mostrou uma fotografia muito elucidativa em que se verifica que, pese embora também tenhamos lesões avermelhadas, no geral são anulares e tem a zona central, é uma zona sã. Portanto, isto só para, de alguma forma, mostrar a importância de nós conhecermos efetivamente as lesões mais comuns, as características das lesões mais comuns, para nos permitir realmente tomar a melhor decisão para a orientação daquela pessoa. Contudo, como devem calcular, e como o fazem seguramente todos os dias, a recolha da informação não se esgota na observação, porque, tal como disse o Dr. Pedro, é decisivo, é importantíssimo nós percebermos qual é a história associada àquela lesão. Portanto, é necessário recolher alguma informação adicional, como, por exemplo, quais são os sintomas predominantes, se existe prurido, se existe dor. Aquele doente dizia-me que tinha desconforto, o que é que significa desconforto para ele? Qual é que é a duração daquela lesão? Há quanto tempo é que surgiu? Se foi ontem, se foi há 3 semanas? Se é a primeira vez ou se já teve outras vezes? O que é que já fez para aliviar o desconforto que sentiu? E, muitíssimo importante também perceber quais são, ou se a pessoa em questão, o utente em questão, tem alguma patologia associada ou que terapêutica é que está a fazer no momento. Não nos podemos esquecer que existem alguns medicamentos que podem estar aqui associados ao agravamento de lesões de psoríase ou mesmo aqui a fatores desencadeantes. Toda esta informação é fundamental para eu poder avaliar critérios, se existem critérios de referenciação. Por exemplo, se eu tenho sintomas que são muito exuberantes, se uma área da pele, se tenho uma área de pele afetada muito extensa, se eu tenho sintomas já há muito tempo, tudo isto são situações que requerem referenciação ao médico, porque não são situações passíveis de automedicação. Para além destas questões, é também muito importante nós avaliarmos situações em que possam estar relacionadas, nomeadamente, com a exposição a fatores desencadeantes ou agravantes. E já vimos, o Dr. Pedro também já abordou esta questão, que existem alguns fatores que fazem parte, digamos, ou podem fazer parte da história desta lesão, nomeadamente percebendo ou conhecendo se existem antecedentes familiares da doença, de doença cutânea no geral, se houve algum trauma cutâneo ou infecções recentes,
A que condições ambientais é que a pessoa esteve exposta recentemente, como vimos, são tudo fatores desencadeantes ou agravantes da doença, e também conhecer aqui um pouco os hábitos de vida da pessoa, olhar para ela e perceber se tem excesso de peso, porque é fundamental, portanto, estes aspectos são efetivamente fundamentais, a partir da observação e desta informação subjetiva, também do conhecimento que nós temos, é fundamental para o farmacêutico poder decidir, então, se deve intervir ou se deve referenciar ao médico. Ora bem, efetivamente, enquanto, no geral, as dermatites, sobretudo as dermatites ligeiras a moderadas, algumas infecções micóticas são passíveis de intervenção na farmácia, com recomendação de terapêutica medicamentosa ou terapêutica adjuvante, na verdade, a identificação de suspeitos de psoríase ou situações em que há dúvidas se aquela lesão possa ser, de alguma forma, possa ser uma suspeita de psoríase, são situações que devem ser sempre referenciadas ao médico, nomeadamente ao médico assistente em primeira instância. E esta referenciação é muito importante porque o diagnóstico precoce e a instituição precoce também do respectivo tratamento são absolutamente fundamentais para prevenir ou atrasar a progressão da doença e o aparecimento de complicações. Apenas uma nota para vos dizer o seguinte. Existem situações que, embora que é o caso, e é o caso deste nosso doente, ou deste nosso utente, que, embora tenham critérios de referenciação, na verdade não têm critérios de urgência, não é uma situação em que a pessoa tenha que ir à urgência do hospital. E, portanto, isto significa que para o utente tem que ficar muito claro que deve ir ao médico e as razões que motivam esta referenciação ao médico, mas pode perfeitamente aguardar a marcação de uma consulta. Assim sendo, não sendo esta, como eu estava a dizer, uma situação de urgência, bastante importante ajudar a pessoa a aliviar o desconforto presente, que foi o motivo que a levou à farmácia, pode ser recomendado algum, digamos, algum tratamento de alívio, algum apoio para aliviar este desconforto. Pode, por exemplo, sugerir-se a aplicação de agentes hidratantes ou emolientes, algo que não interfira, como dizia o Dr. Pedro, melhora um pouco, digamos, a sensação, mas não trata. Portanto, algo que não interfira no aspecto também da lesão para não dificultar o diagnóstico posterior. E, efetivamente, neste sentido, pode mesmo até aconselhar-se o registro do aspecto inicial das lesões, sugerindo à pessoa, por exemplo, fotografar as lesões, por forma a que, posteriormente, quando, enfim, tiver a sua consulta médica, possa mostrar ao médico e ele possa até fazer a comparação entre aquilo que estava na altura e aquilo que está a ver no momento. Também, no âmbito da interação que tivemos com o doente, se nesta fase, se identificados alguns hábitos de risco, nomeadamente tabagismo, nomeadamente hábitos de consumo mais excessivo de álcool, excesso de peso, reforçar a importância da evicção e alertar para os cuidados que deve ter para minimizar o risco de agravamento da situação. Eu diria que traços gerais numa apresentação de queixa é aquilo que nós podemos fazer, identificar, se percepcionarmos que é uma lesão potencialmente suspeita de psoríase, devemos referenciar, ajudar no alívio e, fundamentalmente, deixar muito claro para a pessoa que é importante marcar a sua consulta médica e, se for caso disso, até enviar uma carta de referenciação. Vejamos agora só passar aqui o slide, vejamos agora um caso um bocadinho diferente. E como vimos há bocadinho, tanto no atendimento nós temos situações com apresentações de queixa, mas depois temos situações em que já há diagnóstico prévio de psoríase.
E neste caso, nós temos uma pessoa com diagnóstico de psoríase que vai usar pela primeira vez uma associação fixa de betametasona e, desculpa, aí que está. Uma pessoa que vai usar uma associação fixa de betametasona e calcipotriol, ou seja, de corticoide com análogo da vitamina D, como o Dr. Pedro falou, em espuma cutânea. Aqui claramente qual é que terá que ser a intervenção do farmacêutico, ou como é que ela deverá desenrolar-se. Neste caso já existe diagnóstico, já existe prescrição, portanto a intervenção do farmacêutico vai ser dirigida em primeiro lugar para a validação da receita, é fundamental a validação da prescrição, e depois deve centrar-se na pessoa, nomeadamente percepcionando o que é que ela sabe ou o que é que não sabe, quais são as suas necessidades de informação, deixando claro qual é o esquema posológico que deve cumprir, sobretudo para o medicamento que vai iniciar, naturalmente esclarecendo as dúvidas ou as questões que possam decorrer, enfim, de toda esta informação que estamos a dar e, muito, muito importante, sensibilizar e consciencializar para a importância da adesão à terapêutica, reforçando também, naturalmente, as medidas gerais a adotar. Não nos podemos esquecer, e o Dr. Pedro dizia há pouco, que não há uma adesão muito grande às terapêuticas tópicas. E, efetivamente, é muito, muito importante que a pessoa perceba que, o que é que significa cumprir o esquema terapêutico ou o que é que implica não o cumprir como foi prescrito. Muito rapidamente dizer-vos que na validação da receita, antes de mais, se deve identificar a quem é que se destina a receita, naturalmente, se é para a pessoa que está na nossa frente ou para outra pessoa, e nesses casos saber a idade, a sua condição de saúde, confirmar o diagnóstico e garantir que o que está prescrito efetivamente é o que o doente refere ter. Isto numa perspectiva de muitas vezes os utentes pensarem que vão levantar uma coisa quando na realidade aquela receita não se deve àquilo que ele pensa que vai levantar. E, naturalmente, excluir aqui a presença de critérios de não dispensa ou situações que requerem a confirmação, alguma confirmação com o prescritor, nomeadamente se eu identifico que existem potenciais contraindicações de utilização do medicamento prescrito, ou potenciais interações ou terapêutica duplicada, se existe utilização simultânea de terapêutica potencialmente inadequada e aqui, naturalmente, confirmar com o prescritor ou pelo menos sensibilizar o prescritor para esta questão e saber alergias, se há alergias conhecidas a algum dos medicamentos que estão prescritos. Depois da validação da receita, então vamos centrar-nos na pessoa com psoríase, neste caso, que vai utilizar a terapêutica pela primeira vez, sendo importante perceber, antes de mais, que informação é que lhe foi transmitida pelo médico, no sentido de podermos reforçar essa mesma informação, e também, por outro lado, para não estar a duplicar informação, porque não faz sentido, mas selecionar qual é a informação mais importante, então, a prestar ao utente. Perceber se a pessoa sabe o que é a doença e, se não sabe, tentar explicar-lhe efetivamente e se sabe o que é que sabe sobre a terapêutica que vai iniciar. Em função do conhecimento demonstrado sobre a terapêutica, enfim, vamos então garantir informação clara e adequada, vamos garantir que o utente vai utilizar da forma mais correta e segura o medicamento que lhe foi prescrito. E assim, há que ele perceber de uma forma transparente qual é o efeito e quais são os benefícios que se espera com aquele medicamento, qual é o esquema posológico que deve cumprir
Também salientar as precauções que deve ter com o medicamento, explicar as reações adversas, sobretudo as mais frequentes, bem como é que pode minimizar essas reações adversas, tentando assim evitar muitas vezes o risco de suspensão precoce da terapêutica e, por fim, mais uma vez aqui, salientar a importância da adesão à terapêutica. E só dando aqui algumas notas sobre cada um destes tópicos, em relação aos objetivos e aos benefícios, é importante que o doente saiba que este medicamento, recorde que estamos a fazer uma betametasona com calcipotriol em espuma, e é importante que ele perceba que é expectável que o tratamento ajude a remover as escamas, que ajude a reduzir a inflamação e a normalizar o crescimento das células. Isto significa que é expectável que o medicamento ajude a aproximar o aspecto da pele usada ao aspecto da pele sã e, portanto, controlar a doença. Muito importante nesta fase é também abordar com o doente as expectativas em relação a este tratamento, sobretudo em relação à rapidez do efeito do tratamento. Por vezes há uma grande expectativa, sobretudo quando é a primeira vez e a pessoa se sente muito incomodada, há uma grande expectativa de que o medicamento vai fazer efeito quase imediato. E, na realidade, os resultados felizmente aparecem, mas demoram algum tempo. E, portanto, há que gerir aqui um bocadinho estas expectativas. Por outro lado, também dizer que, sendo uma doença recidivante e que agrava com a exposição a determinados fatores, então também salientar a importância de evitar a exposição a esses fatores. Em relação ao esquema possológico, e aqui é fundamental, o medicamento só faz efeito se efetivamente for bem utilizado. O que é que temos que garantir? Quando, quanto e como é que o medicamento deve ser usado e durante quanto tempo é que ele deve ser usado. Assim, no caso da espuma cutânea, deve ser aplicada uma vez por dia, em altura que for mais conveniente para o utente. Sugere-se que após o banho, ou 15 a 30 minutos após o agente hidratante, possa ser um pouco mais, possa ter um pouco melhores resultados. Em relação à quantidade aplicada, no caso da espuma, a quantidade deve ser a necessária para cobrir a área de pele afetada, sendo que se sabe que a pressão do aplicador durante 2 segundos dispensa cerca de meia miligrama de espuma, o que corresponde à quantidade recomendada para cobrir uma área de pele correspondente à palma da mão de um adulto. Portanto, basicamente tentar perceber qual é então a quantidade, percebendo qual é a dimensão de cada uma das lesões. Deve ainda ficar claro como é que deve ser aplicado. Em primeiro lugar, lavar as mãos, naturalmente, nunca fazer aplicação de qualquer medicamento com as mãos não devidamente higienizadas. Depois, fundamental, agitar bem o recipiente e com o recipiente em qualquer posição, menos na posição horizontal, na altura da pulverização, a uma distância de sensivelmente 3 centímetros, deve-se pulverizar a espuma diretamente sobre a pele, sobre as lesões, evitando a pele sã. Após a pulverização, deve-se espalhar suavemente a espuma por toda a lesão em movimentos circulares e, no final, deve voltar a lavar-se as mãos. Obviamente, se as lesões não forem nas mãos. Isto para evitar que haja contacto, por exemplo, com os olhos ou com a boca e a mão estar ainda suja com o medicamento. Só dar-vos aqui uma nota, numa página da internet, na enstilar.com, pode encontrar-se um pequeno filme que é muito exemplificativo e pode ajudar a pessoa a saber como é que deve fazer efetivamente a aplicação. Para além disso, é absolutamente fundamental, e este é um aspecto muito importante na utilização dos corticoides, é muito importante deixar claro qual é a duração do tratamento. E a duração do tratamento
normalmente é de cerca de 4 semanas com este produto, com este medicamento. Contudo, o doente deverá sempre seguir as indicações do seu médico. Há aqui um aspecto que também me parece importante salientar, é que se a utilização do medicamento for muito prolongada, ele deve saber que deve fazer, quando for fazer a suspensão, deve fazer uma suspensão gradual e não uma suspensão abrupta do corticoide, porque pode desencadear aqui uma agudização da psoríase. No contexto da utilização correta do medicamento, existem ainda alguns aspectos importantes a salientar e que estão devidamente expressos no RCM, que eu vos desafiava depois a dar uma vista de olhos, mas destaco aqui alguns aspectos importantes, nomeadamente relacionados com a quantidade que deve ser aplicada, a quantidade máxima que pode ser aplicada no dia, a área ou o local de aplicação em que se pode utilizar este medicamento, as precauções que devem existir com a exposição solar e um aspecto fundamental é que a embalagem deve ser eliminada 6 meses após a primeira abertura. Face a esta informação, portanto, só recapitulando, eu validei a receita, identifiquei as necessidades de informação, centrei-me aqui na utilização, na forma como o doente deve usar o medicamento pela primeira vez e agora devo deixar aqui um período que permita o doente se retirar, enfim, esclarecer algumas questões ou algumas dúvidas que possa ter. Depois, finalmente, devo reforçar, e este aspecto é fundamental, tanto aqui como depois, na próxima situação que vamos ver, reforçar a importância da adesão. É decisivo que os utentes consciencializem que os medicamentos só fazem o efeito pretendido quando são usados corretamente, ou seja, quando são usados na dose eficaz e durante o tempo necessário. Isto significa que, no geral, o medicamento deve ser usado como foi prescrito. Alterações de doses, aumentando ou reduzindo as doses, falhas na duração do tratamento, ou prolongando muito este tratamento, ou reduzindo o tempo de tratamento, ou mesmo interrompendo precocemente, comprometem os resultados clínicos. E, na realidade, os doentes devem ficar cientes que o cumprimento rigoroso destes tratamentos e a adoção de estilos de vida adequados às suas condições de saúde é da sua total responsabilidade. São eles, é a eles que se deve depois também os resultados. Eu diria que esta é uma altura, enfim, não devemos acrescentar grandemente informação àquilo que já dissemos, é muita informação já após o utentes, mas se calhar faz sentido dois aspectos adicionais. Por um lado, disponibilizar alguma informação escrita e alguns sistemas informáticos até já têm disponível alguns flyers temáticos que podemos dar, ou mesmo referenciar para páginas com informação credível, por exemplo, as páginas das associações de doentes, neste caso a PSOE Portugal, ou as páginas das sociedades médicas, que no geral têm informação bastante clara e objetiva e que ajuda bastante o doente a perceber a sua doença e a saber, digamos, como é que deve conduzir ao gerir a sua doença. Também podemos aqui relembrar a importância, como dizia o Dr. Pereira há pouco, relembrar a importância de usar diariamente os agentes hidratantes e emolientes que, digamos, ajudam muito, enfim, a minimizar os sintomas desagradáveis ou os desconfortos da psoríase. A lei aqui de finalização, vamos falar sobre uma outra situação, também com diagnóstico prévio feito, diagnóstico prévio de psoríase, e que é o atendimento para renovação da medicação para a psoríase, ou quando a pessoa recorre à farmácia por agudização sintomática. Neste contexto, enfim, toda aquela informação já não será necessária, ou pelo menos não deve ser, não será necessário fazê-lo com a mesma profundidade. Tal como anteriormente, inicia-se pela validação da receita e, de seguida, a nossa intervenção deve centrar, sobretudo, na avaliação da segurança e da efetividade do tratamento, na avaliação da adesão à terapêutica e
no reforço da importância da adesão à terapêutica e também acrescentando alguma informação adicional que pensemos ser importante para o doente. Ora, muito bem, como é que nós podemos fazer isto da avaliação da efetividade ou avaliação da segurança da utilização de um medicamento? Na verdade, eu diria que é fundamental nós percebermos, é aqui que também podemos acrescentar valor. Se eu tenho um doente que está a renovar a medicação e que ele próprio acha que o medicamento não está a fazer o efeito desejado, que não corresponde às suas expectativas, ou que acha que está a fazer, mas a doença não está controlada, então, muito provavelmente, este doente deverá ser referenciado ao seu médico, deverá ser estimulado, digamos, ou motivado para fazer uma consulta com o seu médico e expor-lhe esta situação que partilhou connosco. Perceber também qual é o impacto, ou qual é a percepção da pessoa sobre o impacto que a doença tem no seu cotidiano, na sua rotina, se tem limitações pessoais. Existem, na realidade, algumas ferramentas validadas para a avaliação da qualidade de vida do doente com psoríase. Contudo, obviamente que na nossa prática diária, no balcão, não é prática a aplicação deste tipo de ferramentas, pelo que eu diria que podemos ter, enfim, uma visão global, perguntando à pessoa como é que a doença o afeta naquele momento. Se tem dificuldade em fazer algumas tarefas, se tem tido mais dificuldade em ter interação social, se profissionalmente está a sentir alguma limitação. Em termos de segurança, fundamentalmente é explorar aqui um pouquinho face ao medicamento ou aos medicamentos que estão prescritos, quais são as principais reações adversas mais comuns e assim poder, obviamente, tentar perceber e questionar se há alguma reação presente que a pessoa relacione com a utilização do medicamento. Nesta etapa, eu diria que é também importante aqui o nosso papel no sentido de percebermos se existem sinais ou queixas que potencialmente possam estar relacionados com a progressão da doença. Por exemplo, saber se tem havido um aumento do volume, da rigidez ou das dores articulares, porque pode ser um indicador da presença de artrite psoriática, que, como o Dr. Pedro já referiu, enfim, acaba por muitos dos doentes com psoríase, que muitas vezes têm uma expressão essencialmente cutânea, acabam por vir a desenvolver esta artrite psoriática. E, portanto, se percebermos que, efetivamente, a pessoa tem algumas queixas, mais uma vez, referenciar que deve falar com o seu médico na próxima consulta ou quando for possível, para que ele tome a decisão mais adequada. Também não esquecer de estar atento à presença de sinais ou sintomas relacionados com as comorbilidades, que o Dr. Pedro também já referiu, ou com a presença de fatores agravantes, como, por exemplo, o aumento de peso. Eu tenho um utente que, nos últimos tempos, aumentou muito de peso e, portanto, olhar também para esse aspecto e passar-lhe aqui alguma informação importante. Salientar que, nesta fase, diria eu, que a identificação da falta de controle da doença, da sua progressão ou da presença de complicações requerem naturalmente referenciação ao médico para que o tratamento possa eventualmente ser avaliado. Ao nível da adesão, também podemos tentar perceber como é que a pessoa faz a sua medicação, não perguntando aquela pergunta clássica, então faz um medicamento todos os dias, porque já sabemos que essa é uma pergunta muito enviesada e o doente vai dizer-nos claramente que sim, sim, fazemos todos os dias, mas tentar ir por outras formas e perceber como é que a pessoa faz habitualmente a sua medicação, tentando comparar com aquilo que está prescrito na receita e ver se ela efetivamente faz como está prescrito ou se introduziu algumas alterações. E se introduziu algumas alterações, tentar perceber porquê, que alterações, que dificuldades é que está a ter, que falhas é que estão a ocorrer,
Como é que está efetivamente a fazer o seu tratamento? Já está a fazer há demasiado tempo? Está a fazer um corticoide já há muito tempo? E se está a fazer um corticoide há muito tempo, muito provavelmente é que não está a conseguir compensar a doença e, mais uma vez, é importante não só tentarmos ajudar a encontrar aqui alternativas, como fazermos a referenciação para o médico quando percebermos que a situação ou a doença não está controlada. A literatura mostra-nos, efetivamente, que as pessoas com psoríase precisam de esclarecimentos e precisam de informação, daí que os mais esclarecidos e os melhor informados são os que gerem melhor a sua doença. E por isso a renovação da medicação é sempre uma excelente oportunidade para nós podermos aprofundar e reforçar informação que seja pertinente. Às vezes, reforçar aquilo que já dissemos, às vezes aproveitar para falar um pouco mais sobre temas que ainda não abordámos anteriormente. Quer relacionados com a doença, quer relacionados com a terapêutica farmacológica, quer relacionados com expectativas com as doenças. Não nos podemos esquecer que, sendo uma doença recidivante, existem altos e baixos, como também já foi referido hoje aqui, e não podemos também deixar de lado a oportunidade de vigiarmos a presença de comorbilidades ou identificarmos precocemente sinais de comorbilidades. Aqui tinha só algumas notas para destacar no sentido de reforçar os aspectos relacionados com o autocuidado, portanto, aquilo que devíamos reforçar à pessoa nos cuidados a ter consigo e com a sua doença. Mas que já foi referido pelo Dr. Pedro, portanto vou passar um bocadinho à frente e terminaria aqui a minha apresentação dando uma resposta objetiva à questão inicial, e que é como é que pode o farmacêutico contribuir para melhorar a gestão da psoríase. Eu diria que elencava aqui estes tópicos, identificando suspeitos de doença psoriática e referenciando, prestando informação clara e objetiva sobre a doença, a terapêutica prescrita ou terapêutica disponível e os autocuidados a adotar, promovendo e monitorizando a adesão à terapêutica, identificando reações adversas, resolvendo, se possível, ou referenciando, reforçando mensagens relacionadas com a prevenção das agudizações ou das crises, identificando e monitorizando sinais e sintomas de agudizações, complicações ou comorbilidades, referenciando naturalmente quando necessário, e reforçando, e este parece-me um aspecto muitíssimo importante, reforçando que a combinação do cumprimento do tratamento farmacológico, o autocuidado e a autogestão da doença são essenciais para controlar de forma eficaz a doença e que isso é também uma responsabilidade do utente. Enfim, era aquilo que trazia aqui para partilhar convosco. Vou basicamente disponibilizar-me para alguma questão que queiram esclarecer. E passava a palavra ao Nuno. Muito obrigado, doutora Gabriela, pela sua excelente apresentação. Temos uma série de questões, provavelmente não vamos conseguir responder a todas, com muita pena nossa, mas vou pedir aqui muito rapidamente ao Dr. Pedro Ponte que nos possa fazer aqui também assim rapidamente aqui um apanhado de todas estas questões. Há aqui uma pergunta que nos refere-se, que nos pergunta se o tratamento tópico é feito de forma contínua ou apenas quando as lesões estão presentes. Ok, isto é uma pergunta muito pertinente, porque até agora a psoríase era muito tratada on demand, ou seja, a pessoa tinha a doença, tratava sempre que estava pior, ou seja, agravava, utilizava o tratamento, ficava melhor, parava, e assim sucessivamente. À semelhança de outras doenças cutâneas, existe, e está preconizado e está até estudado, um esquema de manutenção, ou seja, fazer uma terapêutica mais ou menos longa para controlar as lesões, de 1 a 4 semanas, para controlar as lesões, assim que estão controladas.
como as lesões psoríase muitas vezes surgem nos mesmos sítios, fazer uma aplicação bissemanal do fármaco para manter a doença controlada, ou seja, para aumentar o intervalo livre de doença, que é muitas vezes isso que os doentes querem ter controle sobre a sua doença. Espero que tenha respondido. Sim, Nuno? Estava em muito e não tinha reparado. É muito de experiência e muito de... Claro que existem guidelines, mas é muito de experiência e da pessoa que nós temos à nossa frente. Ok? Eu também estou a ver aqui algumas perguntas. As lesões têm periodicidade, deixam marca. Deixam marca. A doença psoriática, quando é tratada adequadamente, vocês viram aquela fotografia. Muitas vezes a doença é tratada e, se é eficazmente tratada, fica uma mancha habitualmente hipopigmentada, ok? Curiosamente, aquela fotografia viu uma mancha hiperpigmentada, mais escura, mas curiosamente a doença, quando está muitas vezes em tratamento, as lesões começam a ficar mais, a pele começa a ficar mais esbranquiçada naquelas zonas e, com o tempo, se a doença mantiver-se controlada, a lesão, a pele fica da cor normal, sem qualquer tipo de sequela, não deixa marca, ok? Muito obrigado. Aqui uma pergunta que pode ser pertinente, dado o contexto em que vivemos também atualmente, que a pergunta diz-nos, é o seguinte: algumas das vacinas para a Covid-19 é imprópria para doentes com psoríase. Existem estudos em pacientes com esta patologia? Existem imensos trabalhos, não estudos dirigidos, mas imensos trabalhos da vacinação Covid em doentes que estão a fazer imunossupressores, que estão a fazer agentes biotecnológicos ou que têm doença inflamatória em geral, nomeadamente a psoríase. E não existe qualquer tipo de contraindicação, os doentes devem ser vacinados. Aliás, nem necessitam até de interromper a terapêutica biotecnológica ou a terapêutica imunossupressora. Existem alguns biotecnológicos em que isso está preconizado, mas não são aqueles que são utilizados para a psoríase. São utilizados para linfomas, são utilizados para doenças inflamatórias diferentes desta, ok? Por isso, tranquilo, deem essa confiança aos vossos utentes. A história da praia. Há uma pergunta engraçada. Estas pessoas evitam as idas à praia ou nem vão? As pessoas evitam as idas à praia porque não se sentem confortável com a pele que têm, ok? E têm vergonha em se despir. Se é toda a gente? Não. Há pessoas que são muito tranquilas com a doença que têm e despem-se e apanham sol. O que nós preconizamos é, efetivamente, como a radiação ultravioleta reduz a inflamação psoriática, nós dizemos, por favor, apanhe um bocadinho de sol. As pessoas não precisam ir à praia para apanhar sol, ok? Habitualmente têm uma varanda, às vezes até têm um quintal, apanhem um bocado de sol na varanda, utilizar só um biquíni ou uns calções e apanhem o sol possível, ok? Sem escaldões por causa do tal fenómeno de carbonização que pode agravar o problema, ok? As perguntas julgo que não acabariam por... E já agora, a fotoproteção associada a isto é das poucas doenças que eu digo, existem outras, mas faz sentido apanhar algum período de sol sem fotoproteção, ok? Porque se um doente com psoríase põe protetor solar e depois vai fazer exposição solar, não, o efeito não faz sentido, não tem efeito. Por isso, o que eu digo é, em vez da pessoa pôr 15 a 30 minutos antes de ir para a praia, não, esta pessoa aplica o fotoprotetor 15 a 30 minutos depois de estar na praia, ok? Para fazer um período ainda de exposição solar. Obviamente que se tiver uma pele muito clarinha, o período é mais curto, mas se tiver uma pele mais morena, claro que sim, o período é mais longo e adequa de acordo com isso, ok? E adequamos de acordo com isso. Dr. Pedro, agradeço imenso. A noite já vai longa. Julgo que as perguntas não iriam terminar de chegar. O que desde já é ótimo, é bom sinal, é sinal que a sessão foi bastante dinâmica e que ajudaram imenso a dinamizar este fórum também. Não iríamos ter tempo de responder a todas, o que é uma pena, mas por outro lado demonstra bem a qualidade daquilo que foram estas apresentações. Daria por terminado aqui o nosso webinar. Agradeço imenso a presença do Dr. Pedro Ponte e da Dra. Gabriela Plácido. As excelentes apresentações, a excelente partilha e o excelente contributo que deram para que todos estes doentes
com psoríase possam viver um bocadinho melhor as suas vidas. Muito obrigado, boa noite a todos e uma boa semana. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, uma boa noite. Obrigado. Uma boa semana. Obrigado. Obrigado.